Hoje eu acordei com o Salmo 91 na minha cabeça, ele pulsando dentro de mim, e é sobre ele que eu quero falar nesse vídeo devocional. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional no nosso canal. Mas antes de eu falar sobre o Salmo 91, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Também é muito importante que você deixe um comentário aqui embaixo. O Salmo 91 é muito conhecido, muitas pessoas deixam a sua Bíblia aberta em cima de um aparador com o Salmo 91 à mostra. Muitos usam ele como um talismã, como uma proteção, recitam o Salmo totalmente para se sentirem protegidos em momentos de dificuldade, de angústia, de opressão. E isso não é de todo mal, porque devemos falar a palavra de Deus, devemos proferir essa verdade bíblica. A grande diferença é que nós devemos fazer isso com fé, crendo de verdade. E esse salmo, ele fala algo interessantíssimo. Ele vai trazer para nós a grande responsabilidade de viver as bênçãos de Deus. Você achava que simplesmente recitá-lo está tudo certo? Não, tem que partir de nós, tem que partir de uma consciência que Deus gera através de uma relação sincera. Eu separei esse salmo em 4 blocos. E de cada bloco nós vamos tirar alguma verdade, algo aplicável à nossa vida. Então fique até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. No versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Em Ti eu confio, porque Tu és o meu Deus. Eu estou lendo na versão NVI, porque é a versão que mais faz sentido, a tradução que mais faz sentido para mim, para poder fazer determinadas explicações e explanações aqui. Isso quer dizer que quem faz de Deus o seu abrigo, o seu lugar de descanso, é aquele que pode dizer que Deus é um refúgio, de que em Deus ele tem uma proteção. Deus é a tua fortaleza. Nós estamos peregrinando sobre essa terra em busca da vida eterna, esperando o grande dia. Então nós andamos como peregrinos, como refugiados e precisamos de proteção. E em tempos de dificuldades, Deus, em seu grande amor e grande poder, ele se torna um abrigo, um refúgio para nós. Mateus 11, 28 vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então as cargas da vida, que às vezes pesam demais, somente em Deus nós vamos conseguir um alívio, um refúgio, uma sombra e uma proteção. A ideia é ter na consciência de que Deus é a nossa última esperança. Ele é o único em que podemos confiar a nossa vida. E somente aquele que reconhece que passa por dificuldades consegue encontrar seu descanso em Deus. O cristão não é ninguém melhor, o cristão não é uma pessoa superior às outras. É aquele que reconhece as suas falhas e defeitos, seus pecados, e necessita de um Salvador e sabe aonde buscar esse Salvador. Então, ao conhecer esse Salvador, ele se sente protegido, guardado. O Salmo, então, começa dizendo que aquele que decide habitar, aquele que decide descansar, aquele que quer estar à sombra do Onipotente, esse vai poder dizer: o Senhor é o meu refúgio, é a minha proteção, Ele é o meu Deus e nele eu confio. No segundo bloco, do versículo 3 a 8, vai mostrar as dificuldades que aquele que crê, aquele que é de Deus, vai passar. E todo aquele que tem em Deus o seu refúgio tem consciência das dificuldades que a vida tem. Paulo vai dizer que nós somos entregues diariamente ao matadouro, como ovelhas, para morrer. Então nós passamos por dificuldades. A grande diferença é saber que Deus livra. E aqui eu quero abrir um parênteses. O livrar de Deus pode ser, sim, impedir o problema de vir até aquele que crê. Isso é livramento. A pessoa não passa pelo problema. Porém, pode sim também deixar a situação vir, fazer a pessoa passar pelo problema.
Ou você já esqueceu de Daniel, ou você já esqueceu de José, entre tantos outros. E quando passamos por algum problema, Deus permite isso, é para que Deus venha cumprir com o propósito dele na nossa vida. Então, assim, até as coisas ruins são úteis para os propósitos de Deus, para que ele cumpra o propósito dele na nossa vida. A consciência do crente, então, ela deve ser dirigida pelo entendimento de que Deus está sempre no controle. E isso é soberania. Esse trecho do versículo 3 ao 8 é o discurso daquele que crê, daquele que anda com Deus, daquele que se esconde em Deus. Ele vai afirmar de que Deus o livrará do laço do caçador, Deus vai livrá-lo do veneno mortal, etc. e tal. Então, a consciência de quem descansa em Deus é de que Deus livra. O terceiro bloco, do versículo 9 ao 13, é muito interessante, porque ele vai dizer assim: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. E ele continua. Mas ele começa com: se você fizer do Altíssimo. Isto é, a responsabilidade do crente é fazer de Deus esse refúgio. É crer, é decidir se abrigar nele. Então você vê como está linkado lá com o primeiro versículo, que é aquele que crê, é aquele que vai, é aquele que se esconde, é aquele que se coloca debaixo da proteção de Deus. Quando decidimos nos abrigarmos nele, as promessas desse salmo começam a fazer sentido. Não é apenas recitá-las, porque não são palavras poderosas apenas. É a verdade que precisa ser aplicada ao nosso viver. E ele começa dizendo que aquele que habita, e agora ele está dizendo, se você fizer, é uma ação nossa que demanda uma reação de Deus. E esse salmo só faz sentido se houver uma decisão séria e convicta de fazer do Senhor o seu porto seguro. Então é uma questão de consciência. Não é levar a vida como você quer, de qualquer jeito, e quando tudo apertar eu vou ler um salmo. Nada disso. É simplesmente ter essa convicção. Quando eu tenho essa convicção, eu sei que eu sou abençoado, que eu sou amado, que eu sou protegido, que eu sou cuidado. E por mais que coisas ruins aconteçam comigo, tudo está no propósito de Deus. Tudo está no controle de Deus, porque é soberania dele. E eu estou debaixo da sua proteção. Não quer dizer que nada de mal vai acontecer comigo. Quer dizer que eu estou cumprindo com o propósito de Deus para a minha vida. O interessante é que o último bloco, do 14 ao 15, vai falar que essa decisão gera amor. Olha como começa. Porque ele me ama, eu resgatarei. Porque ele me ama. Ele está falando ele quem? Eu e você, que decidimos nos colocar debaixo da proteção de Deus. Sim, é possível amar a Deus. É como num casamento, sabe? Você conhece a pessoa, você se apaixona. Eu já gravei um vídeo falando sobre esse primeiro amor. Vou deixar aqui em cima a tagzinha para você ir lá dar uma olhada. Ele é bem antigo, mas é muito legal. Então você conhece a pessoa como no namoro, você se apaixona. Paixão é diferente de namoro, totalmente diferente. E você começa a gerar amor. O amor é mais consciente. O amor não te faz fazer loucuras. O amor te faz fazer o que é certo. E quando você começa a amar, você decide dividir a vida com essa pessoa, aí você vai lá e casa. E o casamento é onde culmina o amor. Então, há o amadurecimento do viver dia após dia. Assim é a relação com Deus, é decidir viver junto com Deus. E dessa relação que gera amor, há uma resposta de Deus para esse amor. Em inúmeros salmos, Davi afirma e declara esse amor a Deus. Porém, João vai dizer em sua carta que Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. E amar a Deus é um mandamento. E nós só conseguimos demonstrar esse amor obedecendo aos mandamentos. É tão interessante isso. Você vê como tudo está linkado? E todo aquele que ama começa a compreender que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. A resposta de Deus para esse amor, em primeiro lugar, é resgate, é salvação. Jesus, ele se entregou para resgatar,
para trazer reconciliação do homem com Deus. Jesus disse que veio para servir, para dar vida em resgate de muitos. Trazer de volta, resgatar. Somos refugiados, estamos andarilhos pela vida, ele vem resgatar. Uma outra resposta é a proteção. O salvo, ele sabe, aquele que foi resgatado sabe que está nas mãos do Todo-Poderoso. Jesus vai afirmar que nenhum fio de cabelo se perderá ou cai da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Na sua oração final, lá em João 17, Jesus roga para que Deus os proteja, não livre do mundo, não tire do mundo, mas nos proteja. É lindo isso, pois aquele que é nascido de Deus, o maligno não atinge. Então, uma outra resposta de Deus para quem o ama, para quem decide viver com Ele, é proteção. Ele também tem resposta para nossas questões. Porque tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele fará para glorificar o Pai. Não é, Jesus, me dá um carro, ou Jesus, me dá uma roupa nova, Jesus, me dá aquele varão. Não é isso, não. É quando os nossos pedidos estão totalmente linkados com a vontade dEle e a finalidade é glorificar o nome do Pai. A Bíblia vai dizer, peça e será dado, busque que nós vamos encontrar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo tem resposta para a sua vida, para todas as questões. Ele também vai prometer presença. Nós não estamos desamparados. Nós não fomos esquecidos. Na dificuldade, Ele é presente. Ele é um socorro presente nas angústias. Ele é Deus Emanuel. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O momento pode ser de dificuldade, pode ser de angústia, mas você não está sozinho. É uma promessa dele. E ele finaliza dizendo, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa não é mágica, não é você abusar da vida, não cuidar de si mesmo. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Então, se você mesmo não cuida de você, meu filho, não tem milagre. Se você não cuida de você, se você não ama o corpo que Deus te deu, se você não ama a vida que Deus te deu, querido, aí não tem jeito. Porém, Mateus 7, ele vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei com um homem prudente. Prudência para viver a vida. A comparação é com o homem que construiu a casa sobre a rocha e vieram todas as dificuldades e a casa não caiu. É viver por princípios e valores divinos. Simplesmente isso, não estou falando de religiosidade. Porque tudo que vem de Deus é bom e nos guarda do mal. E Ele quer mostrar a salvação. Salvação é um resultado. Deus mostra, Ele revela a salvação pelo caminho. Que caminho é esse? O caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Então Jesus é o caminho revelado para a nossa salvação. Em Efésios vai dizer que nós fomos salvos pela graça de Jesus, mediante a nossa fé. Aquele que decide habitar no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, encontra proteção. Tem em quem confiar. Tem presença, tem cuidado. É uma questão de decisão, querido. É uma questão de você querer viver tudo que Deus pode proporcionar para você. Você já decidiu? Eu quero deixar bem claro que ler a palavra de Deus sem fé e sem entendimento não funciona. A Bíblia não é o amuleto, o Salmo não é o amuleto. Às vezes faz bem no momento da angústia, é um bem momentâneo, mas não traz revelação, não traz verdade, não traz aplicabilidade para a nossa vida. Decida hoje estar debaixo da proteção de Deus. Decida hoje
viver o caminho chamado Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e que você compartilhe com seus amigos para que possa abençoá-los também, porque a intenção é fazer com que o Evangelho se torne de simples compreensão para todos. Até a próxima e Deus abençoe.